Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar? Acompanhe aí comigo. Olha o que vai aparecer é nosso objeto de conhecimento, que é análises intertextuais e interdiscursivas de diferentes autores em contextos iguais e diferentes de produção, circulação e recepção de obras. Práticas do letramento literário para escolha de títulos, curadoria de títulos da literatura contemporânea, apreciação e réplica, compartilhamento de experiências leitoras. Vejamos o nosso detalhamento. Seleção, análise e apreciação de obras no âmbito artístico-literário da produção contemporânea de acordo com a escolha pessoal para apropriação na construção de um acervo próprio, utilizando as diversas linguagens no exercício da autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na construção da vida pessoal e coletiva, de modo a fomentar o letramento literário do estudante. Então, vamos à nossa aula? Gente, nesta aula vamos falar sobre literatura. E antes de falar da escola literária que será apresentada nesta aula, eu quero que vocês vejam um vídeo junto comigo. Vamos a ele. Vovó, por que não tem dentes? Por que anda rezando só? E treme como os doentes quando tem febre, vovó? Por que é branco seu cabelo? Por que se apoia um bordão? Vovó, por que como gelo? É tão fria sua mão. Tão triste o seu rosto, tão trêmula sua voz. Vovó, qual é o seu desgosto? Por que não ri como nós? Meu neto, que és meu encanto, tu acabas de nascer e eu tenho vivido tanto que estou farta de viver. Os anos que vão passando vão nos matando sem dó. Só tu consegues, falando, dar-me alegria, tu só. O teu sorriso, criança, cai sobre os martírios meus como um clarão de esperança, como uma bênção de Deus. Então, gente, que fofinho, né? Nós temos a apresentação aí de um poema de Olavo Bilac e ele trata sobre a questão da velhice, como que uma pessoa mais nova consegue perceber aí em relação a todas as características da velhice. Já que nós estamos falando de Olavo Bilac, ele está presente em uma escola literária, a qual vai aparecer agora para vocês, que é o parnasianismo. E o que é, professora? É um movimento literário que advém da França e aparece no Brasil em 1882. O seu objetivo era o interesse pela cultura clássica, tendo como princípio, olha a palavra destacada aí, o belo na arte. Então, o parnasianismo vai se voltar para o belo, ou seja, eu vou apreciar a arte pela arte. Eu não quero colocar os meus sentimentos, não quero colocar as minhas críticas sociais, apenas eu quero apreciar a arte, a poesia, como de fato ela deve ser apreciada. Por esse motivo, nós destacamos aí que o objetivo principal dessa escola literária é o belo. Eu preciso apreciar essa beleza que está presente dentro da poesia. Eu não sei se vocês, por exemplo, já pararam assim para ouvir uma música e você olha assim, uau, que música, quantas palavras bonitas, nossa, foi bem pensado. Então, basicamente, é esse tipo de sentimento que a escola literária vai querer colocar nos leitores, né, em quem aprecia cada poema ali do parnasianismo, justamente para apreciar a arte pela arte. A diferença é que aqui nós vamos ter o que? A exclusão de críticas sociais, a exclusão de sentimentalismo e vamos realmente focar na estrutura do texto e tudo que vai compor esse texto. Então agora eu quero que vocês relembrem algumas informações comigo sobre as escolas literárias. Vai aparecer aqui para vocês. Então, nós temos o primeiro momento ali, que é o quentismo, não ainda considerado como uma escola literária, mas vai registrar os primeiros momentos da literatura
literatura no Brasil, digamos assim. Depois nós vamos ter a outra escola literária, aí sim é considerada, porque nós vamos ter o surgimento ali de várias obras literárias, de fato, que é o barroco, ok? Então, o barroco vai aparecer depois do quietismo. Depois nós vamos ter outra escola literária, que vai ser o arcadismo, não é? O arcadismo vai aparecer aí em oposição ao barroco. Porque o que acontece no barroco? No barroco, eu fico na dúvida. Meu Deus, será que eu faço certo? Será que eu faço errado? Em palavras simples, não é? Eu fico nessa divisão de pensamento, porque de um lado nós temos as ideias da igreja, sobretudo da igreja católica. Do outro lado, eu tenho os prazeres da vida. Meu Deus, então será que eu sigo o que a igreja está falando ou será que eu sigo os meus desejos? E aí, no arcadismo, de vez, a gente vai preferir seguir os nossos desejos. Tanto que nós temos a exaltação do amor, sobretudo esse amor vivenciado no campo. Depois do arcadismo, nós vamos ter outra escola literária, que vai aparecer aí para vocês, que é o romantismo. O romantismo vai ter aquela idealização da mulher, mas não só isso, a idealização da realidade mesmo. Tanto que eu vou ter aí um sentimentalismo, né, nessa escola literária. Depois vão surgir três que vão estar em conversa e ao mesmo tempo em conflito, que é realismo, depois naturalismo e depois o parnasianismo. Então, o parnasianismo vai surgir junto com o realismo e naturalismo, porque primeiro surge o realismo vindo assim, olha, vamos criticar a realidade, vamos acabar com tudo, a gente vai mostrar o podre agora, basicamente em palavras simples. Isso focando a classe chamada classe burguesa, não é? Os ricos, digamos assim. O naturalismo também vai fazer isso, é uma vertente do realismo, só que ele vai focar as classes populares, não é? As classes como as pessoas chamam hoje, nós chamamos, não é? De baixa renda, em palavras simples. Então, o naturalismo vai focar isso. Depois nós vamos ter o parnasianismo, dizendo assim, olha, eu não quero saber de críticas, eu não quero saber de sentimentalismo. Aqui a gente precisa apreciar a arte. Então vai ser realmente em oposição ao realismo e ao naturalismo. E nós temos o período aí dos três, que é de 1881 a 1893. Agora, para nós entendermos o que estava acontecendo no Brasil à época, eu quero que vocês acompanhem comigo uma explicação aí. Vamos falar do contexto brasileiro do final do século XIX. O Brasil vinha, da Guerra do Paraguai, guerra essa que deixou nossa economia arrasada e criou o campo perfeito, para que setores militares, e as elites urbanas começassem a questionar o poder imperial. Bom, ao final da Guerra do Paraguai foi decretada a abolição da escravatura. Conjuntamente com a abolição da escravatura e essa sociedade turbulenta, foi o período perfeito para que elites urbanas e grupos militares questionassem o poder imperial ao ponto da qual o imperador vai ser retirado do poder e proclamar-se uma república do Brasil, muito influenciada principalmente pelos ideais iluministas. Muito bem, vamos começar falando um pouco aqui sobre o cientificismo e o positivismo. O cientificismo é uma tendência filosófica, intelectual, que vai dizer que nós não podemos conhecer a realidade que não seja fora do alcance da ciência. A metafísica, a filosofia, a religião, nada disso vai trazer o verdadeiro conhecimento que não seja pelo caminho da ciência. E o positivismo ele vai justamente reforçar essa ideia, dizendo que a ciência é o único caminho metodológico que nós podemos alcançar a verdade. Trazendo agora para o racionalismo, é uma corrente que vai dizer que nós só podemos conhecer a verdade, a única fonte do conhecimento é através da razão. Não há outro caminho para conhecer a verdade que não seja através da minha razão, do pensamento lógico, do pensamento das coisas que estão aí à minha volta. Já a questão do sentimentalismo, ele vai trazer a ideia de que nosso sentimento, nossas sensações também podem conhecer a realidade. Então, tanto o racionalismo quanto o sentimentalismo são formas de conhecer a realidade, de entrar em contato com a realidade. Uma através da razão, o racionalismo, a outra através das sensações, os meus sentidos.
É isso. Então vamos falar um pouco sobre a questão de socialismo e capitalismo, né? Então as duas, tanto uma como a outra, são formas de pensamentos econômicos. Claro que elas vão ter algumas divergências, como por exemplo, o socialismo. Nós vamos ter ali uma gestão dos meios de produção e da própria economia voltadas para a mão do Estado. É o Estado que define os produtos que serão produzidos, como será feita a distribuição de renda entre os seus cidadãos, tá bom? E controla os meios de produção. Já no capitalismo, nós vamos ter principalmente a questão da existência da propriedade privada e uma pouca intervenção do Estado quanto às questões dos meios de produção. Até porque esses meios de produção são privados e visa-se principalmente o lucro dentro do sistema capitalista. Então, gente, como vocês viram aí, nós tivemos alguns fatores históricos, começando ali com os conflitos dentro do próprio Brasil e do Brasil com o Paraguai, não é? Isso vai influenciar na queda do império, de fato, do Império Português, e aí nós vamos ter a ascensão, ou seja, as classes burguesas surgindo de fato. É por isso que surge aí a questão do capitalismo, não é? O foco realmente na propriedade privada, a questão do dinheiro em si, que é o sistema que hoje nós vivenciamos, certo? E aí, dentro desse contexto, como eu já vou estar um pouco afastada da igreja, dos ideais da igreja, ali com o iluminismo, dizendo, olha, o homem precisa pensar por si mesmo, ele precisa ter a razão funcionando como centro de todas as coisas, então nós vamos ter a igreja afastada, e aí vai surgir a questão mesmo da oposição entre o sentimentalismo e o racionalismo, tanto que nós vamos ter na escola literária parnasianismo a questão do racionalismo, razão de fato. Claro que isso se destaca no realismo, porque eu quero focar a realidade, eu quero focar tudo a partir da minha razão, a partir da minha crítica. No parnasianismo eu também vou ter isso, mas eu vou usar a minha razão para construir poemas de forma mais bela possível, digamos assim. E é isso que a gente vai compreender agora com as características do parnasianismo. Então acompanhem comigo aí. Olha o que vai aparecer aqui, características do parnasianismo. Então, nós temos a primeira característica, que é oposição radical. Você sabe o que é radical? Aquele ódio, digamos assim, não quero mesmo de forma alguma. Eu, pelo menos, quando fico muito chateada e eu não quero algo, eu digo assim, não quero, não, já foi a oportunidade. Então, basicamente, essa ideia que o parnasianismo vai ter em relação ao romantismo, já que no romantismo eu vou ter o sentimentalismo agindo, a idealização da mulher perfeita, da mulher bela, bem como da realidade, não é? Aqui não. Nós vamos ter realmente a oposição total. O realismo já fazia isso, o realismo, lembrando que foi a escola que veio antes do parnasianismo, então a gente já vai ter isso no realismo e depois no naturalismo, mas isso vai se tornar, digamos, radical ao extremo com o parnasianismo, ok? Ok? Agora vejamos a nossa próxima característica, que é objetividade. A ausência da subjetividade do eu lírico. Então, se eu tenho ausência de subjetividade, eu quero dizer que eu tenho ausência do eu. Eu não vou colocar as minhas percepções. Claro que a gente vai ter exaltação da tradição clássica greco-romana, a gente já vai entender o que é isso, mas eu não vou ficar lá dizendo, olha, eu acho que tudo isso é lindo, eu acho que tudo isso é maravilhoso. Perceba que eu estou falando a partir da minha percepção. Não. Lá no parnasianismo eu vou ter essa questão de exaltação, sim, mas realmente focando os aspectos de forma racional. Olha, isso é belo porque tem essa característica. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha perspectiva, mas é porque o fato é, digamos assim. Então, por isso que nós vamos ter a objetividade, o foco realmente sem colocar as minhas perspectivas, ok? Nós vamos ter agora a próxima característica, que é o rigor formal. Então, nós vamos ter o vocabulário e estruturas linguísticas muito, mas muito formais. Métrica perfeita, rima também perfeita, bem como o soneto. Então, agora a gente vai entender quais são esses aspectos aí. Quando eu falo que é muito formal, é porque eu vou escrever de uma tal forma que eu vou dizer assim, meu Deus, parece que eu estou falando com o rei ou com a rainha, de tão formal que o texto é. Isso eu estou aqui colocando em palavras simples, ok? Eu vou ter uma métrica. O que seria a métrica? Contar os versos, nossa,
que é o caso do soneto, eu preciso ter 14 versos. Então, vamos contar lá. Tem 14 versos? Tem. Então, beleza, está dentro da métrica. Eu preciso ter essa rima combinando. Se está rimando aqui, perfeito. Então, eu preciso rimar isto com isto aqui também. E aí, tudo isso vai estar dentro do soneto. Soneto é uma estrutura de poema que tem 14 versos e nós vamos ter esses 14 versos divididos como, professora? Nós vamos ter 2 quartetos, que são estrofes com 4 versos, e depois nós vamos ter os tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos cada uma, ok? Então eu vou ter essa estrutura bem pensada, bem amarrada, isso eu estou falando em palavras simples, justamente para eu alcançar esse rigor formal perfeito, ok? Vejamos a próxima característica aí, que é a retomada da tradição clássica greco-romana, como eu já havia falado. Então eu quero que vocês acompanhem aí o conceito comigo do que seria essa tradição. Vejam aí. Então, olha o que diz Fabiano Rodrigues. Refere-se à mistura de conhecimentos, ideais, tradições e costumes que foram formados a partir da fusão dos povos grego e romano. Então, só para nós entendermos aí. O que seria essa tradição? É essa junção da Grécia com a Roma, como nós tínhamos, digamos assim, a Grécia e a Roma como ideais de beleza, como ideais de situações perfeitas, tanto na arte quanto na política, enfim, da Grécia e da Roma como um todo. Eu vou querer trazer esses ideais belos de beleza que Roma e a Grécia têm para a questão aqui do poema no parnasianismo. Então eu vou me voltar para isso, tanto que eu exalto deusas da Grécia, deusas da Roma, justamente porque eu quero dizer assim, olha, o meu poema é tão belo, tão, que chega a ser basicamente parecido com a questão ali da Grécia e com a questão de Roma. Por isso que eu vou ter a retomada da tradição clássica greco-romana. Então agora eu quero que vocês entendam melhor como seria essa tradição aí. Acompanhem comigo. Tradição clássica greco-romana. A cultura clássica greco-romana refere-se à mistura de conhecimentos, ideias, tradições e costumes que foram formados a partir da junção dos povos gregos e romanos. Dessa forma, a mitologia greco-romana se originou da junção das religiões grega e romana. As duas se fundiram por apresentarem aspectos semelhantes. Com isso, deu origem a uma vasta série de entidades lendárias e mitológicas, nas quais se encontram os deuses. A mitologia tornou-se única entre os dois povos. O que difere uma da outra são os nomes dos deuses. Exemplo, Afrodite é a deusa do amor na mitologia grega. Na romana é denominada Vênus. No quadro Nascimento de Vênus, que foi pintado em 1483 pelo artista renascentista italiano Botticelli, podemos observar Vênus da mitologia romana, que representa a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Ela emerge do mar no interior de uma concha. Do seu lado direito, temos uma mulher vestida com estampa floral, que representa a primavera, inspirada na mitologia romana. Do lado esquerdo, temos o deus alado Zéfiro, representando o vento oeste, também inspirado na mitologia romana. Assim, o quadro é uma pintura renascentista. Então, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início na Itália, inspirado na antiguidade clássica. Esse movimento artístico inclui a evolução da pintura, escultura, arquitetura e literatura, valorizando aspectos humanos e da natureza.
Chamou-se Renascimento em virtude da valorização das referências da cultura da antiguidade grego-romana. Então vocês viram aí o quadro de Vênus, não é? A deusa perfeita, tanto que se vocês perceberem, nós temos o desenho corporal da deusa bem feito, tantos elementos também que estão ao redor. Sabendo agora dessa ideia, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura deste poema que se chama Vênus. Por esse motivo eu trouxe aí o quadro a respeito de Vênus para vocês entenderem o que é. Olha o que diz: branca e Hércules, na verdade, de pé num bloco de Carrara, que lhe serve de trono. Eu acho que vocês perceberam a deusa presente ali dentro de um elemento branco, não é? Justamente isso que está sendo descrito. Que lhe serve de trono a formosa escultura, Vênus, túmido o colo, em severa postura. Tanto que, se vocês perceberem, ela realmente está em uma severa postura. Com seus olhos de pedra, o mundo inteiro encara. Continuando, um sopro, que ele vida o gênio lhe insuflara, e impassível de pé mostra em toda a brancura, desde as linhas da face ao talhe da cintura, a majestade real de uma beleza rara. Vendo-a nessa postura e nesse nobre entono, de Minerva marcial que pelo gládio arranca, julgo vê-la descer lentamente do trono. E na mesma atitude a que a insolência a obriga, postar-se à minha frente impassível e branca, na régia perfeição da formosura antiga, como está escrito aí pela nossa autora chamada Francisca Júlia. Nós já vamos conhecer sobre ela. Então nós percebemos que existe uma exaltação à questão da tradição grega e romana, né? No caso romana, porque nós estamos falando de Vênus, como a professora explicou aí no áudio. Só que aqui, perceba, de fato eu faço essa exaltação, mas não a partir do que eu penso, do que eu acho, porque eu acho que a Vênus é linda, é maravilhosa. Não é assim. De fato, a questão vai sendo descrita e a gente consegue perceber, conforme vocês viram na imagem, que existe essa beleza, que existe essa formosura, e por isso que ela diz aí que é uma perfeição da formosura antiga. Então, quando ela faz essa descrição no poema, de fato, eu estou exaltando o belo. Então, só pode ser realmente um poema de parnasianismo, não é? Da escola literária parnasianismo. Agora, eu quero que vocês acompanhem, já que nós trouxemos aí outra autora a respeito dessa escola literária, o seguinte, vejam aí. Então, agora nós vamos ver os autores do parnasianismo. E aí eu quero que vocês vejam quem é o primeiro da lista. É Olavo Bilac, olha o carinha aí com esse bigode lindo, não é? Então, seu nome completo é Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, mas é conhecido como Olavo Bilac. O mais famoso dos poetas parnasianos, o príncipe dos poetas brasileiros. Ele é considerado assim, o príncipe dos poetas, porque ele é o que mais tem assim de belo nos seus poemas. Então decidiram, de fato, nomeá-lo como o príncipe dos poetas, já que ele tem todo esse glamour, digamos, nos seus textos, tá bom? Nasceu em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro. Faleceu em 28 de dezembro de 1918, também no Rio de Janeiro. Chegou a cursar medicina e direito, mas desistiu de ambos os cursos. Olha que interessante. Foi perseguido por Floriano Peixoto porque fazia jornalismo político. Vou já explicar o que seria isso. Escreveu a letra do hino à bandeira. Não sei se vocês conhecem esse hino, não é o hino à bandeira, mas quem escreveu foi Olavo Bilac. Escondeu-se em Minas Gerais, mas quando voltou para o Rio de Janeiro foi preso. Em 1888, publicou Poesias, obra que, por meio de poemas, traz vários temas. Então, vamos só entender um pouquinho quem é Olavo Bilac, né? Então, conhecido aí como o príncipe dos poetas, justamente porque ele tem todo esse glamour na sua obra. Ele faz uma estilística tão perfeita, um rigor tão formal, que tudo isso faz com que ele seja elevado e considerado o príncipe dos poetas, não é? Ele foi perseguido justamente porque ele começou a fazer jornalismo político. Ele começou a dizer, olha, esse governo é assim, 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 a situação está assim, assim, assim. E aí, claro, quem estava
recebendo essas críticas, não gostou muito, então vamos prender o cara aí porque ele está fazendo baderna, bagunça em relação ao nosso governo. Tanto que ele foi aí perseguido e depois ele fugiu, mas foi preso. Uma curiosidade também sobre Olavo Bilac, se você colocar aí no Google e você pesquisar assim, quem foi que causou o primeiro acidente de carro no Brasil? Olha quem foi, minha gente, Olavo Bilac. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar essa informação. Quem foi que causou o primeiro acidente de carro no Brasil? Olavo Bilac. Olha que coisa, não é? Então, nós temos aí o nosso primeiro autor e mais conhecido, não é? Que é Olavo Bilac. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo uma autora, que é a Francisca Júlia. Nós lemos aí o poema Vênus, não é? Olha o que diz. Seu nome completo é Francisca Júlia da Silva, nasceu em 31 de agosto de 1871, em São Paulo, faleceu em 1º de novembro de 1920. Infelizmente, ela tirou sua própria vida, ou seja, foi suicídio, não é? No enterro do marido. Então, só para vocês entenderem, né, o que foi que aconteceu aí, ela ficou tão depressiva, gente, que ela disse que não suportaria viver sem o marido. E aí ela decidiu tirar a sua própria vida, infelizmente, tá bom? Continuando ainda a respeito de Francisca Júlia, nós temos outras informações. Poetisa que se destacou por escrever poemas de alta qualidade, conforme exigido pelo parnasianismo. Escreveu Mármores, a gente leu aí, inclusive, o poema Vênus, não é? Em 1895, sua primeira obra e mais conhecida. Tal obra faz descrição por meio de poemas, das musas da antiguidade clássica. Então vamos só entender um pouquinho sobre Francisca Júlia, não é? Vale lembrar que à época, gente, a escrita não era, digamos, uma profissão bem vista para a mulher, era para o homem. Para a mulher, não. Por isso que nós temos toda essa questão do machismo, não é? E aí começaram a combater essa situação, enfim. Mas à época nós não tínhamos essa ideia de que a escrita era para a mulher. Então, é por isso que ela se destaca, porque, nossa, ela faz textos tão perfeitos que chegam basicamente se parecer com os textos de Olavo Bilac, que ela entra dentro dessa escola literária aí, não é? Infelizmente, ela tirou a sua vida, como vocês viram, devido à questão que eu expliquei. E aí os poemas dela se voltam para a exaltação das musas aí da antiguidade clássica, um pouco diferente de Olavo Bilac, que ele vai tratar de outros temas, variados temas. Ela não, ela vai focar essa questão realmente das musas. Além desses dois autores, nós temos mais alguns aí, então eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós também tivemos Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho. Então está na ordem respectiva aí. O primeiro ali, ó, é Raimundo Correia, o cara com mais cheio de barba e cheio de bigode, não é? Depois nós vamos ter Alberto de Oliveira, que é esse do meio, e depois nós vamos ter Vicente de Carvalho. Eles também, gente, foram autores bastante conhecidos na época do parnasianismo, mas devido a questão do nosso tempo aqui, não é? A gente não consegue detalhá-los, mas eles foram muito importantes para que a poesia aí parnasiana fosse de fato para frente, ganhasse de fato vez, porque eles também escreviam basicamente quase parecidos ali com Olavo Bilac, não é? Textos parecidos com os de Olavo Bilac. Então, assim como Olavo Bilac, eles também produziram poemas parnasianos. A questão é que, dentre todos, Olavo Bilac foi o que mais ganhou destaque, mas isso não quer dizer que os outros estão à parte, tá bom, gente? Eu espero que, de fato, você tenha aprendido um pouquinho aí sobre a escola literária chamada parnasianismo. Eu sei que são muitos conceitos, muitas ideias, muitas coisas para entender, mas eu realmente espero que você tenha entendido e aprendido, nem que seja um pouquinho. E eu fico por aqui.